Segundo ano, tudo bem? Na aula passada vocês fizeram as questões das páginas 61 até a 63. E essas questões elas falavam sobre a imigração para o Brasil e suas contribuições, onde tinha um gráfico que mostrava lá a chegada de italianos, japoneses, espanhóis e portugueses no Brasil. E também nessas atividades vocês responderam uma questão que falava sobre as etapas da industrialização brasileira. E essa questão ela abordava os governos do Getúlio Vargas, do Juscelino Kubitschek, dos governos militares e dos governos na década de 90, com a globalização e o neoliberalismo. Hoje vocês vão fazer a atividade das páginas 64 e 65, a atividade 2, leitura e análise de mapa. Vamos lá? Atualmente, o Brasil é considerado um dos países mais industrializados do mundo, ocupando, em 2015, o 11º lugar nesse segmento em escala global. Porém, a industrialização não ocorre de forma homogênea no país, ou seja, ela se encontra irregularmente distribuída no território, onde algumas áreas são densamente industrializadas e outras praticamente desprovidas dessa atividade econômica. Antes de começar a explicar o mapa, vou pedir para vocês grifarem para mim: a industrialização não ocorre de forma homogênea no país, ou seja, se encontra irregularmente distribuída pelo território. Então, o que acontece? Tem regiões que têm mais indústrias, tem regiões que têm menos indústrias. Ao longo da aula, vocês vão identificar esses fatores. Mapa de concentração industrial em 2013. Antes de explicar ele, eu quero falar um pouco da indústria. Por que a indústria é importante? Desde que o homem começou a transformar a natureza para satisfazer as suas necessidades, alimentação, locomoção, abrigo, entre outros, ele produz objetos. O homem ele produz objetos desde sempre, desde a pré-história, quando ele precisava caçar e ele viu que somente com as mãos ia ficar mais difícil de caçar. Então ele foi lá, pegou galhos, madeira, afiou as pontas e criou uma lança. Esse instrumento facilitou o seu trabalho para satisfazer as suas necessidades, que é a alimentação. Então desde esse período já começa a produção. E essa produção de objetos, ele deu início ao processo industrial que conhecemos atualmente. Então toda a indústria, toda a produção de produtos, ela se iniciou lá atrás, lá na pré-história. E a indústria, respondendo à pergunta, ela é importante porque ela produz a maior parte dos objetos que usamos: roupas, sapatos, alimentos, materiais eletrônicos, veículos, remédios e tantos outros. Não dá para pensar numa sociedade sem a indústria, sem essa importante atividade humana. Se vocês forem pensar que a maioria dos objetos que vocês utilizam, a grande parte dos objetos que vocês usam aí no dia a dia, passou por uma indústria. E não dá para pensar atualmente, século XXI, viver sem essa importante atividade humana. Pense nisso. Observando então aqui o mapa de concentração industrial em 2013, esse mapa do IBGE, o que eu observo? Observo que ele está cheio de pontinhos verdes. E o que significa esses pontinhos verdes? Olhando na legenda, número de empresas industriais, extrativas ou de transformação por município, esse pontinho verde significa indústrias, empresas que existem nesse município. Então, o menorzinho significa que existem menos de 1000 indústrias naquele município. O segundo, ele indica que tem de 1001 a 5000, o terceiro de 5001 a 10.000 e o maior mais de 33.000, chegando a 33.612. Imagina só, num determinado município, numa determinada cidade, ter mais de 33.000 indústrias. Muita coisa, né? E olhando aí, eu vejo os estados, vejo os pontinhos verdes, a distribuição da indústria no nosso território. Mas qual seria a região mais industrializada e a menos?
de primeiro momento fica mais complicado de você visualizar. Precisava fazer uma divisão regional desse mapa, que ficaria assim, ó. Então, vocês façam também na apostila a divisão das regiões brasileiras para melhor visualizar. Eu fiz essa divisão para vocês raciocinar melhor sobre o tema. Então, olhando aí a divisão regional do Brasil, já dá para perceber qual é a região mais industrializada e a menos. A mais fica mais fácil. A menos tem que observar um pouco mais até identificar ela. Então, e o que explica ter mais indústrias num local, numa região e menos em outra? Existe um princípio na geografia chamado princípio de causalidade. E o que esse princípio explica para nós? Que tudo tem uma causa e um efeito. Tudo tem um porquê, nada é à toa. E esse porquê seriam os fatores. Então, quais são os fatores que explicam a maior concentração de indústrias numa região e a menor concentração de indústrias em outra? Eu vou disponibilizar para vocês um texto de apoio, e nesse texto de apoio ele vai estar indicando, ele vai estar mostrando quais são os fatores que determinaram a presença ou não de indústrias no Brasil. Vamos voltar lá para as questões. Então, eu tenho aqui a questão A. Identifique, de acordo com a divisão regional do IBGE, qual é a região mais industrializada. Então, você tem aí o mapa das regiões no Brasil e aqui o mapa das regiões dividido. Então, observando, você vai poder responder a questão A. Questão B. Indique o nome de 5 estados com elevado grau de industrialização e 5 estados com baixo índice de industrialização. Essa questão eu dividi ela em duas, tá? Na B, vocês vão identificar quais são os 5 estados com maior grau de industrialização, e a C, 5 estados com um menor índice de industrialização. Bom, então agora vai ser um pouco diferente. De vez de vocês olharem as regiões, vocês vão olhar os estados. 5 estados que tem mais e 5 estados que tem menos. A C, que aí eu troquei a letra, que agora ficou sendo D no formulário, por que não há uma distribuição equilibrada das indústrias no Brasil? Relaciona os aspectos históricos de formação do território brasileiro com a realidade atual. Então, vocês, fazendo a leitura do texto de apoio, vocês vão identificar o porquê não há uma distribuição equilibrada de indústria no Brasil. E esse porquê são os fatores. Tá bom? E relacione os aspectos históricos de formação do território brasileiro com a realidade atual. Então, olhando o mapa aqui do Brasil, pensem na colonização brasileira, pensem na concentração populacional brasileira. Onde que ela está mais concentrada? No interior do território ou na faixa litorânea? Pensem nisso também. Tá? As indústrias no Brasil, elas estão mais concentradas no interior do território ou na faixa litorânea? Pensem nessa informação também. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Até a próxima aula e até mais.